Tá, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa quinta aula já, a nossa quinta aula do Desbravando o Direito Penal. O tema de hoje é crime doloso, crime culposo e crime préter-doloso. O vídeo é difícil de fazer, de preparar aqui a aula, então peço que vocês aí que gostarem, deixem o like, tá certo? Que já é uma forma de motivação para a gente fazer mais aulas aí. Então vamos dar início à ao nosso estudo. Então vamos lá. Sobre o crime doloso. Vamos iniciar então o crime doloso. Está no artigo 18, tá bem? Se encontra no artigo 18, o inciso primeiro, ele diz doloso, disse crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, o agente tem que querer o resultado, viu? Ele quis, aqui o verbo querer. Ó. Como a gente estudou lá no início, no fato típico, que a conduta do agente, né, ele tem que ter consciência e vontade de praticar aquela conduta e produzir o resultado. Então, o crime, para que ele seja doloso, é necessário que o agente ele queira o resultado. Ou então, no mínimo, ele assumir o risco de produzi-lo. Tá bem? Nós temos os elementos do dolo. São dois elementos: o cognitivo, ou também pode vir na prova como intelectual. É que o agente ele tem consciência da conduta. O agente tem consciência da conduta. Consciência também do resultado e do nexo causal. Então, o agente ele tem que ter consciência da conduta dele, do resultado desejado e do nexo que há entre a conduta e o resultado. Certo? Que o resultado, esse resultado que ele pretende, ele depende da conduta. Então, aí está o liame, né? Está a ligação entre conduta e resultado. E todos esses elementos nós estudamos, né? Quem não acompanhou as primeiras aulas, é só dar uma olhada aí na playlist, tá certo? Do nosso canal para assistir essas aulas. E esse elemento volitivo? O elemento volitivo é que o agente ele tem vontade de realizar a conduta. Ninguém está forçando ele. Também ninguém está forçando o agente a fazer. Ele faz de maneira voluntária. Em outras palavras, a conduta do agente não é viciada. Ele faz por livre e espontânea vontade. O dolo, nós temos espécies de dolo que vem caindo aí nas questões de concurso público e a gente tem que ter conhecimento sobre isso. Nós temos o dolo direto. O que seria o dolo direto? O agente tem a consciência e a vontade de realizar a conduta. Ele está consciente e ele tem a vontade. O agente tem vontade de produzir o resultado. Percebendo esse elemento subjetivo, então nós dizemos que o crime ele foi doloso e ele é um dolo direto, ele possui um dolo direto. O agente, ele tem consciência e vontade de realizar a conduta. E ele também tem o quê? Vontade de produzir o resultado. Ele deseja aquele resultado específico. Já o dolo eventual é o que a doutrina fala, que é o dolo de consequência possível. O que é algo possível? É algo que pode acontecer e algo que não pode acontecer.
É diferente de algo provável, né? O provável, ele age na probabilidade. Quando a gente estuda na matemática, ele age na probabilidade. O que é isso? Uma hora vai acontecer. Se eu disser que algo é provável, é porque uma hora vai acontecer. Exemplo, as nossas crianças que estão trocando de dente, né? Estão mudando de dente. É provável, sim, que as crianças elas mudem de dente, né? O dente de leite sai e entra o dente permanente. Isso é provável por quê? Porque uma hora vai acontecer. Existe a probabilidade, quer dizer que uma hora vai acontecer. Você não pode afirmar que nunca a criança não irá mudar de dente. Diferente de possível. Possível significa que algo pode acontecer e também não pode acontecer. Existe essa, essas duas opções, elas são possíveis de acontecer. A coisa pode acontecer e também a coisa não pode acontecer. Então, dolo eventual quer dizer que o resultado ele pode acontecer e não pode acontecer. Porém, o agente ele tem consciência disso, tá certo? Ele tem consciência que isso pode acontecer, mas mesmo assim ele prossegue com a conduta. Então vamos lá. O dolo eventual. O agente tem consciência e vontade de realizar a conduta, assim como no dolo direto. Mas agora, o agente ele não tem vontade de produzir o resultado. Não tem vontade de produzir o resultado. Porém, ele assume o risco de produzi-lo. Ele sabe que o resultado é algo possível. Ele sabe que é algo possível, que pode acontecer ou não. Aí, mesmo assim, ele continua com a conduta dele. Ele, vamos ver aqui o exemplo do artigo 18, inciso 1º, é onde a gente encontra esse dolo direto e o dolo eventual. Quando a gente quis o resultado, é dolo direto. Tá bem? Ou, aí ele dá outra opção, né? Ou outra hipótese, perdão, outra hipótese. Ou assume o risco de produzi-lo. É o dito dolo eventual. Teorias do dolo. Vamos lá. São duas teorias adotadas aqui no nosso direito penal, viu? Nosso Código Penal, ele adota duas teorias. Nós temos a teoria da vontade, que também, quando a gente está estudando, a gente chama de a teoria do dolo, né? A teoria da vontade diz o quê? Que o dolo é a consciência e a vontade de produzir o resultado. É o que a gente vem falando direto. É a consciência e a vontade de produzir o resultado. Então, isso é dolo direto. Essa é a teoria do dolo, que é adotada na primeira parte do artigo 18, inciso 1º, como a gente viu. Agora, tem uma outra teoria que é dita teoria do consentimento, ou então, como já vi muito de questões, teoria do assentimento. O que isso que ela prega? Que já é o dolo eventual. Vai pregar a ideia do dolo eventual. Dolo é a consciência e a previsão mental do resultado. O indivíduo ele pode não desejar, não ter a vontade de produzir o resultado, porém, ele tem uma previsão em sua mente. Ele consegue, ele consegue fazer uma representação, ele consegue fazer uma representação em sua mente do que pode acontecer. Então aí é dolo eventual. Então a teoria do assentimento, do consentimento, ou então da anuência, como às vezes pode cair nas nossas provas, é o seguinte, é que o agente ele tem consciência né, consciência da conduta que está praticando e ele consegue projetar na mente dele o possível resultado, tá certo? Então essa é a teoria do assentimento. Então vamos lá. Porém, não se exige a vontade dirigida ao objetivo finalístico.
Tá certo? Diferentemente de lá da teoria da vontade. Aquele diz que o indivíduo ele tem a consciência e a vontade de produzir o resultado. Aqui não se exige vontade dirigida ao objetivo finalístico. Então, isso é dolo eventual. Tá bem? Então, o indivíduo, ele vai agir, então ele tem consciência e ele tem uma previsão, uma representação em sua mente do possível resultado. Isso é dolo eventual. De antemão, a teoria do dolo faz parte do dolo direto, a ideia do dolo direto, e essa teoria do consentimento, assentimento ou anuência, que é dolo eventual, ele se classifica na ideia do dolo indireto. Tá bem? Então vamos lá ver os nossos tipos de dolo. Então, dolo direto, a gente quer a produção do resultado. Esse é o cerne da questão. A gente quer a produção do resultado. Então, nós temos o dolo do primeiro grau. Dentro do dolo direto, nós temos o dolo do primeiro grau. E diz o dolo do primeiro grau. Vamos lá. O agente tem consciência que a sua conduta alcançará o resultado pretendido. Então, ele tem consciência que a sua conduta alcançará o resultado pretendido. Somado isso, a sua vontade de produzir o resultado. Bom, isso é dolo direto de primeiro grau. Veja aqui o exemplo do Tício, do nosso amigo Tício. Tício dispara arma de fogo contra Malvo, desejando a sua morte. Esse daqui é o dolo de primeiro grau. Tá certo? Então, o Tício, ele tem consciência da sua conduta, que essa sua conduta vai alcançar, né, o resultado pretendido. E ele tem realmente vontade de produzir esse resultado. Ao dolo direto de segundo grau. Vamos dar uma olhada nele. O agente prevê, perceba que ele já está projetando na mente. Ó. O agente prevê e deseja o crime como consequência necessária à produção do resultado pretendido. Então, vamos lá de novo. O agente prevê e deseja o crime como consequência necessária à produção do resultado pretendido. O agente prevê e deseja o crime. Esse crime é o quê? É uma consequência necessária à produção do resultado que ele anteriormente pretendia. Perceba que ele tem consciência da sua conduta e tem vontade de produzir o resultado. Agora veja que aqui ele consegue prever um outro resultado, que vai ser consequência para realizar o, o primeiro resultado que ele desejava. O meio escolhido produz um resultado colateral. Então, para que eu consiga identificar o dolo de segundo grau, é necessário o seguinte, que na questão perceba que o meio utilizado pelo agente para produzir o crime vai ter resultados colaterais, efeitos colaterais. Então, o meio escolhido produz um resultado colateral. Tem até um filme, né, que é estrelado pelo Schwarzenegger, que é Efeito Colateral, que é um terrorista que ele faz um atentado e acaba atingindo várias pessoas. O cara queria atingir o Estado, mas acaba atingindo várias pessoas. A maneira que o grupo terrorista agiu com dolo de segundo grau. Então vamos ver aqui o exemplo 2. Tício, para matar o Malvo, que é a intenção primária dele, ó, para matar o Malvo, o Tício coloca uma bomba no hospital onde esse Malvo está internado. Então ele colocou uma bomba no hospital. Poxa, o hospital a gente sabe que tem um monte de gente lá, né? Pessoas que estão fazendo tratamento, estão internadas, estão passando por cirurgia, e os funcionários. Então, Tício, para matar Malvo, né?
matando além de malvo aqui. Ele mata, coloca uma bomba, matando outros pacientes e funcionários. Perceba que para matar malvo, o Tício escolheu um meio e esse meio produziu um efeito colateral. Qual era o efeito colateral? Qual foi o efeito colateral? Morte de pacientes e funcionários. A ideia inicial dele é que a ideia principal dele realmente, né? A finalidade dele é matar malvo, matar malvo. Porém, ele acaba fazendo mais do que isso, né? Existe um efeito colateral que é o quê? Matando outras pessoas. Então isso é dolo de segundo grau. O matar as outras pessoas é dolo de segundo grau. Porque o Tício aqui, ele consegue prever que com a sua conduta, que é o que explodir o hospital, ele vai matar outras pessoas além do mal. Perceba que esse resultado de matar outras pessoas não é um resultado possível, é um resultado provável. E ele vai acontecer. Por isso que ele não é um dolo indireto. Por isso que ele não é um dolo eventual, e sim dolo direto, porque é algo provável. Existe a probabilidade, ou seja, vai acontecer, tá certo? Agora, se fosse um resultado que poderia não acontecer, aí seria possível. Logo, nós teríamos um dolo teríamos o dolo indireto, né? Mais específico na sua espécie de dolo eventual. Então, vamos ver aqui o dolo indireto. Sobre o dolo indireto, nós temos aqui o dolo alternativo, que é a vontade que o agente tem de se produzir um ou outro resultado. Então, a vontade do agente se dirige a um ou outro resultado. Então, vamos lá. O Tício esfaqueia o Malvo. Então, o Tício esfaqueou o Malvo. Se ele esfaqueou o Malvo, ele tinha alguma intenção, né? Tinha algum desejo, tinha um dolo. Qual era o dolo dele? Aí a questão é o seguinte: com a intenção de, com a intenção de lesionar ou matar. Isso é dolo eventual, ou é dolo alternativo, perdão, porque ele tem essa alternativa. A alternativa é de lesionar ou matar, qualquer um dos resultados ele deseja. E nós temos o dolo eventual. Como a gente consegue perceber, o nosso Código Penal adotou o dolo eventual, né? De dolo indireto, dolo eventual. O dolo eventual é aquele que ele não deseja o resultado, sim, mas assume o risco de produzi-lo, né? Então a gente tem consciência e vontade de realizar sua conduta, né? Ele está ciente e tem vontade de fazer. Ele prevê o resultado que pode acontecer, tá vendo aí, ó? Pode acontecer esse resultado. Por quê? Porque esse resultado é possível, mesmo sem desejá-lo, mas ele assume o risco de produzi-lo. Então, veja aqui como exemplo, torcedor que aciona rojão em direção à arquibancada. Poxa vida. Se eu estou com um rojão, aciono e direciono ele a uma arquibancada, percebe que eu posso acertar uma pessoa e machucar uma pessoa, causar lesão corporal a uma pessoa. Da mesma forma que eu posso lançar o rojão e eu não acertar ninguém, né? O rojão pode falhar, pode cair antes, ou pode cair em uma parte da arquibancada que não tenha ninguém. Mas existe o risco de machucar alguém. Então, perceba que isso é dolo eventual, porque o resultado é possível de acontecer. Existe uma possibilidade de acontecer o resultado, diferentemente de uma probabilidade. De uma probabilidade. Então, vamos lá. O crime culposo, ele está no inciso 2º do artigo 18 do Código Penal. Então, disse que o crime é culposo quando? Quando o agente deu causa ao resultado. Então, quando o agente deu causa ao resultado. Se o agente deu causa ao resultado por o quê?
por culpa. As modalidades de culpa que o nosso Código Penal coloca são imprudência, negligência e imperícia. O agente, ele não quer o resultado. É importantíssimo isso daqui, viu? Lembra que o dolo é a consciência e a vontade, né? A teoria da vontade, né? A teoria do dolo fala o quê? Que dolo é a consciência e a vontade de produzir o resultado. Logo, o crime culposo não se pode ter a vontade de produzir o resultado, porque senão seria um crime doloso. Então, perceba, é muito importante isso. O agente, ele não quer o resultado. O agente não assume o risco de produzir o resultado. O agente não assume o risco. Porém, há um erro na conduta que acarreta a produção do resultado indesejado. Então, existe isso daqui, ó, um erro na conduta, e esse erro ele ocasiona o resultado que é indesejado. Lembra que na teoria da vontade, o indivíduo ele tem a vontade de produzir o resultado, porque o resultado ele é almejado, ele é desejado. Já no crime culposo, o resultado ele não é almejado. Minha nossa, que foi que eu mexi aqui, velho? Deixa eu ajustar. Então, há um resultado indesejado. Esse resultado indesejado, ele foi produzido por essa conduta que foi mal executada. Houve um erro na conduta do indivíduo. Então, lembra, ó, conduta voluntária que foi mal dirigida. Conduta voluntária que foi mal dirigida produziu um resultado involuntário, um resultado indesejado. Logo, isso é crime culposo. Certo? Isso é crime culposo. Então, quais são os elementos do crime culposo? São vários. São vários. Então, nós temos a conduta que é voluntária. Então, a conduta do agente é voluntária. O agente tem vontade de realizar a conduta, sim. Agora, só que a conduta dele, ele realiza com falha, com erro. E esse erro produz o resultado. Então, o agente, ele tem vontade de realizar sua conduta. Ele tem consciência, ele tem a vontade de realizar sua conduta. Porém, o resultado é involuntário. O resultado, ele deve ser naturalístico e involuntário, claro. Ele não pode desejar o resultado do crime. Então, a conduta deve produzir resultado naturalístico, viu? Então, a conduta, ela deve produzir resultado naturalístico. E deve ser causado, esse resultado deve ser causado do quê? De forma involuntária. Ele é causado de forma involuntária. O nexo, que a gente estudou, o resultado deve estar vinculado à não observância de um dever objetivo de cuidado. Então, guarda, deve estar vinculado a isso aqui, ó. Existe o dever de cuidado objetivo nosso, tá bem? O resultado ele deve estar vinculado a essa não observância. Quando a gente não observa o dever objetivo de cuidado, quer dizer que nós estamos realizando uma conduta de forma falha. Tá? E a tipicidade, que a gente estudou também, nós já estudamos também. A tipicidade se refere ao encaixe da conduta do indivíduo, né, ao tipo penal. Então, veja, o crime culposo ele deve estar previsto em lei. Lembra? Quando a gente estudou o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, né? O princípio da legalidade, mais precisamente na anterioridade da lei penal, não existe crime sem lei anterior que o defina. Logo, se o crime culposo não estiver previsto em lei penal, amigo, ele não existe. Tá certo? Então, ele deve estar previsto em lei. Caso contrário,
inexistirá crime. Também temos que ter esse elemento que é a inobservância do dever objetivo de cuidado. É deixar de tomar conduta para evitar lesão a bem jurídico. Eu sei que para dirigir aqui nas vias da cidade existe uma velocidade padrão de segurança que é 40 quilômetros por hora. Aí eu passo numa via dessa a 80, a 90. Percebe que eu estou deixando de tomar uma conduta que é para evitar uma lesão a bem jurídico. E se eu andar numa velocidade dessa, eu posso acertar um carro, uma moto, eu posso atropelar uma pessoa. Então, no momento que eu ando acima do limite de velocidade permitido, se eu ando sem aquele cuidado, sem aquela prudência, eu estou inobservando regras de cuidado. E também é necessário, pessoal, a previsibilidade do resultado. Como assim previsibilidade? Ou seja, que a coisa vai acontecer. Se eu não observar o cuidado, a coisa vai acontecer. Tá certo? Se eu não observar os cuidados, não tomar uma postura cuidadosa, o resultado ele vai acontecer, amigo. O resultado ruim. Uma hora ou outra ele vai acontecer. Tá certo? Aí veja, previsibilidade do resultado. É aquilo que se pode prever, você consegue projetar na sua mente. É o resultado previsível por consequência da conduta. Tá certo? Então, é resultado previsível por consequência da conduta. Você não precisa decorar nada disso, porque isso daqui você consegue absorver de forma natural, fazendo a leitura, o próprio caráter, o perfil do tipo culposo. É só você lembrar daquela desculpa do Chaves, quando o seu barriga chega na vila e leva uma pancada de ovelha. O que é que ele diz? Só poderia ser o Chaves mesmo. O que é que o Chaves disse? Foi sem querer, querendo. O Chaves deixou de observar um dever objetivo de cuidado. A conduta do Chaves, você olhando, você se colocando no lugar dele, você conseguiria prever que aquela conduta podia gerar um resultado indesejado? Sempre o que acontece ali é uma lesão corporal no seu barriga, né? É uma lesão corporal culposa. Opa, lesão corporal culposa está prevista em lei. Existe um nexo de causalidade ali, tá certo? Por quê? Porque o resultado que foi a lesão corporal ali, o machucado no seu barriga, ele tem um vínculo com a inobservância do cuidado do Chaves. E nós temos o resultado naturalístico, né? O resultado naturalístico, que é, só relembrando, o que é o resultado naturalístico? É aquele que modifica o mundo exterior. Ele pode ser físico, pode ser fisiológico. No caso do seu barriga, é fisiológico, né? Ele pode ser psíquico. No caso do seu barriga, é um resultado naturalístico fisiológico, porque ele se machuca, ele tem o seu corpo lesionado. E a conduta do Chaves, você percebe que ela é sempre voluntária. Ninguém está segurando na mão do Chaves para ele fazer um, um arte daquele que ele sempre faz, né? Então, todas as vezes que você for assistir o Chaves e ver que o Chaves deu uma pancada no seu barriga, aquele crime de lesão corporal é crime culposo. A conduta do Chaves tem tudo isso daqui, ó, na conduta do Chaves. Você pode analisar, tá certo? Você pode analisar. A conduta do Chaves tem tudo isso. Então, a observância do dever objetivo de cuidado. É a precaução, é o cuidado, é você estar se precavendo de algo que possivelmente vai acontecer. Então, é a precaução para evitar lesão ao bem jurídico na sociedade onde vivemos. Nós temos as normas jurídicas, que é a regra de trânsito, né? Nós temos os limites, né? Os limites de velocidade, nós temos os semáforos, faixas de pedestres. Eu não posso parar, tá lá o sinal vermelho, eu não posso deixar para frear o carro só para parar na faixa de pedestre. Por quê? Eu vou machucar alguém. Se eu deixar de observar esse cuidado,
percebe que vai acontecer uma hora ou outra, vai acontecer o resultado, que é a lesão corporal no trânsito. Nós temos normas profissionais, como normas médicas, normas sanitárias, e também normas de segurança do lar. Sempre, eu coloquei até aqui, né? Um exemplo. Eu vou ter colocado um outro, mas aqui mesmo, ó. Sempre acione o freio de mão ao deixar seu carro estacionado. Realmente, percebe que isso é um cuidado quando a gente frequenta a autoescola, o curso de formação de condutores, e o professor sempre diz, olha, parou o carro, você vai sair do carro, opa, freio de mão antes de deixar o carro. É freio de mão, deixa o carro em marcha. Ah, o meu carro ele não é manual, não é câmbio mecânico, não é câmbio automático. Opa, deixa no P de parque e o freio de mão acionado. Esse aqui, o freio de mão acionado, ele é a observância de um dever objetivo de cuidado. Se eu deixo de observar isso e o carro desce, o carro acerta uma pessoa, causa dano a uma pessoa, é crime culposo. A culpa, assim como o dolo, tem suas modalidades, tá? Aqui nós temos na modalidade de culpa, nós temos três, como a gente viu, né? É quando o agente deu o resultado, né? Deu origem ao resultado, deu causa ao resultado, através de quê? Imprudência. O que é imprudência? É atitude antecipada. É aquele cara afobado. É conduta de ação. Eu deixei em destaque porque é muito importante, tá certo? É muito importante isso, porque vai te ajudar a diferenciar de imprudência de negligência. A imprudência é conduta de ação, ou seja, conduta comissiva, tá certo? É conduta comissiva. Dirigir com excesso de velocidade. Perceba que o agente ele está fazendo algo. A conduta dele é de ação. Lembra quando a gente estava estudando conduta? Conduta é ação ou omissão. A imprudência, ela é embebida de ação. Ela está imbuída de ação. Então, aqui, o agente dirigiu com excesso de velocidade. Percebe que é uma atitude afobada, antecipada, e é de ação, é conduta comissiva. Olha só a negligência. Já a negligência é a ausência de cuidado devido. É a falta de alguma coisa, não é? É a falta de alguma coisa. É conduta de omissão, ou seja, conduta omissiva. Então, guarda. Olha o que eu vou conseguir diferenciar nas questões imprudência de negligência. A imprudência é ação, é conduta comissiva, tá certo? É postura positiva. Negligência é ausência de cuidado, é conduta omissiva, é postura negativa. Deixar produto inflamável próximo ao fogo. Percebe que o cara, aqui o indivíduo, ele não teve o cuidado devido. Ele foi omisso perante o cuidado. E o que seria a imperícia? Então, vou marcar aqui, que a gente já venceu. O que seria imperícia? É a inaptidão para o exercício profissional. É inaptidão. Agora, olha só a observação que eu deixei aqui, ó, que é obrigatório que o agente esteja no exercício da sua função. É obrigatório. Para que se caracterize a imperícia, o agente que deu causa ao crime, ele tem que estar no exercício da sua função, tá certo? Classificação do crime culposo, ele pode ser o culpa consciente. O que seria culpa consciente? É aquele que o resultado é previsível pelo agente. O agente conseguiu prever o resultado. O agente não assume o risco de produzir o resultado. Mas olha só, uma coisa importante, o agente, ele confia na sua liberdade para evitar o resultado previsível. Ele confia
cabalmente que a habilidade dele vai garantir que o resultado indesejado não aconteça. Diferente da culpa inconsciente. Olha só a culpa inconsciente, que é a ignorância, a ex-ignorância. O agente não consegue prever o resultado. É só você lembrar de uma pessoa bizonha. O cara não conseguiu, o cara, bicho, você não conseguiu prever, você não percebeu que isso poderia acarretar em algo ruim. Então, todo mundo percebe que algo vai dar errado. Só o indivíduo que não consegue perceber isso. Então, amigo, isso é culpa inconsciente. Então, vamos lá. Ó. O agente ele não consegue prever o resultado, que é previsível por todos que estejam na mesma condição dele. O agente não tem consciência do perigo da sua conduta. É o famoso bisonho. Pô. É o famoso bisonho. É a anta. O resultado é previsível para o homem médio, mas só aquele infeliz que não conseguiu prever. Aqui é dito previsibilidade objetiva. Quer dizer que toda pessoa adulta, tá certo? E agora nesses momentos de períodos de pandemia, vacinada, não conseguiu prever o resultado. Cara, bicho, que esse cabelo tem algum problema mental. Então isso aí é culpa inconsciente. Se é algo que todo mundo prevê e só a pessoa não preveu, então essa pessoa que deu causa ao resultado, ela agiu com culpa inconsciente. É um resultado que é previsível na mente do agente, mas o agente tem uma habilidade tão grande que ele confia na sua habilidade e ele acredita que a sua habilidade vai garantir que o resultado não vai acontecer. Compensação de culpas. Vamos ver aqui, compensação de culpas, que não é aceito no direito constitucional nosso. Vamos estar aqui, ó, não é admitido no direito penal. A culpa da vítima não exclui a culpa do agente. Viu? Importante isso. Cada um responde na medida da sua culpabilidade. Lembra disso? Cada um responde pelos atos, pelos seus próprios atos, pelos atos praticados. Tá certo? Cada um responde. Tá aqui, ó. Cada um responde pela sua parcela de culpa. Agora, concorrência de culpa. Vamos lá. A concorrência de culpa, sim. Cada um responde pelos seus atos. Tá certo? Cada um responde pelos seus atos na medida da sua culpabilidade. Então, tá lá no 13, a gente estudou o 13, né? Quando a gente está estudando sobre o resultado. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Logo, cada um responde pelos seus atos. Isso aí é a concorrência de culpa, diferente de compensação. Compensação de culpa não existe. Tá certo? Compensação de culpa não existe. O que é compensação de culpa? É uma culpa excluindo a outra. Se eu errei, você errou, então estamos quites. Não é assim. Então, observação 1. Se houver culpa exclusiva da vítima, não há imputação do resultado ao agente. Claro. Por quê? Porque somente é imputável a quem lhe deu causa. Quem foi que deu causa à coisa? A culpa. A culpa da vítima, né? Foi a própria vítima. Então, culpa exclusiva da vítima. No momento que é percebido que quem teve a culpa foi a vítima, somente ela, meu amigo, o agente, ele não pode responder. É só lembrar aqui do 13. O resultado somente é imputável a quem lhe deu causa. Coloquei aqui, ó, como exemplo. Suicida se joga debaixo do trem em movimento. O maquinista está livre da imputação. Percebe? Que o resultado morte foi produzido exclusivamente pela vítima. Logo, o maquinista, que é o agente, ele está isento de pena. Ele não cometeu o crime. Tá certo? Por quê? Porque foi culpa exclusiva da vítima. Se a vítima concorre para o resultado, tal circunstância
tal circunstância influencia em benefício do autor na fixação da pena. Porque ele concorreu, né? Ele teve parcela de culpa. Então, quanto a isso, você não precisa muito, se preocupar muito, tá certo? Mas sim a questão da culpa exclusiva, sim, porque o crime, ele só vai ser imputado àquele que deu a causa, seu resultado. E o crime preterdoloso constitui uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Então, vamos lá. Há dolo na conduta do agente. Há dolo na conduta do agente. E esse dolo é dirigido a uma finalidade objetiva. Ele tinha um objetivo em mente. Porém, vamos lá. No desencadear da sua conduta, na produção do resultado, ele percebe que o resultado é mais grave do que ele pretendia. O resultado foi além do que ele pretendia. Olha, então a culpa no resultado mais gravoso. A culpa do resultado mais gravoso do que o pretendido pelo agente. Está lá, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Perceba aqui, ó, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Então, isso aqui é um crime preterdoloso. Ele tinha uma intenção de produzir um resultado definido. Ele tinha um objetivo, um resultado, né? Porém, o resultado do crime se mostrou mais grave do que aquele que ele pretendia. Então, a gente vai para as questões, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação e a gente continua no próximo vídeo.